Olá, bom dia ou boa tarde, hein, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui, né? Quem já almoçou é boa tarde. Quem ainda não almoçou igual a mim é bom dia, né? Por enquanto eu só tô no meu chazinho aqui de, de boldo com como é? Com mastruz. Nossa, pessoal, o gosto não é muito bom não, mas isso é muito bom esse chá, sabe? Às vezes a gente tem que comer algo que às vezes no nosso paladar não é bom, mas, né? Vai fazer bem pra gente, né? Entende como Deus falou para coma, quando ele comeu era doce da boca, mas amargo dentro dele, né, pessoal? Mas é assim. Graças a Deus, né? Mas agradecer vocês aí, viu, pessoal? Que eu vi que a visualização cresceu. Tem até pessoas que é conhecido meu de outras igrejas. Parece que viu meu vídeo, assistiu, tava me dando parabéns e tal, sabe? Ele tava achando assim diferente, né? As coisas que eu tava falando, né? Que parece que ele não viu aí outros falarem assim dessa maneira tal. Eu digo, não, são coisas que já existe aí. Bíblia existe aí, né? Tem gente falando, né? É coisas espirituais, tem gente. Agora, o negócio que ele viu que eu tava misturando todas essas informações, né? Eu acho que foi isso que surpreendeu ele, né, pessoal? Mas agradecer aí, que eu vi que a visualização, pessoas até da onde é grupo que eu tava, né? Vários grupos aí, pelas igrejas que eu passei e pessoas que me conhecem, né? Tava, como é que se diz? Agradecendo, gostando muito, né? Dando like lá, eu vi lá, né, pessoal? Agradecer vocês aí. Tal, eu conheço algumas pessoas que entram em contato comigo, né? Que falam comigo, me faz pergunta, poucas pessoas que eu conheço. Tem outras pessoas que estão aí assistindo, mas não sei quem é, sabe? Às vezes assistiu por curiosidade, né? Para ver como é que era a coisa, tal. E às vezes continua assistindo, né? Mas não sei, se elas quiserem entrar em contato, eu já falei, né, pessoal, aqui. Deixei aí meu telefone, meu WhatsApp, né? Deixei até meu Pix também, se quiserem contribuir, né, com com esse trabalho que eu venho fazendo aqui, né, aqui no YouTube, sabe? Tá aí meus contatos, minhas coisas. Se quiser contribuir, estamos aí. Então deixe lá meu Pix, meu WhatsApp. A pessoa que quer entrar em contato, perguntar alguma coisa, né? Saber de alguma coisa, tal. A gente estamos para conversar, estamos abertos, né? Eu não sou, como é que se diz, intransponível que você não pode acessar a mim, sabe, pessoal? Estamos juntos na mesma jornada, passando pela mesma situação, pela mesma dificuldade, passando o mesmo processo, tanto interno quanto externos aqui. Então, estamos no mesmo barco, né? Se o barco afundar, estamos juntos também, né? Entende, pessoal?
É isso, pessoal. Então, agradecer aí a vocês, até aqueles que eu não conheço também, né? É isso, agradecer. E falar uma coisa, pessoal, a gente tem que entender o que acontece aqui nessa realidade e a realidade espiritual, pessoal. Porque eu tinha falado aqui no outro, né, sobre a, uma psicanalista colocou lá o título dela buscar like e vender curso não é verdadeiro despertar. Ela colocou lá, entende? Então deve ser que a espiritualidade está incomodando. Eu já tinha falado isso aqui no meu vídeo, né? Não sei se ela assistiu o meu vídeo ou não, mas eu já tinha falado sobre isso aqui, né? Então, essa espiritualista, ela colocou isso. Vender curso e querer like, sabe? Está aqui envolvido com essa atmosfera aqui social, né? Não é o verdadeiro despertar. Entende? Ela falou a verdade. Isso, no contexto dela, ela colocou uma verdade aí. Foi o que eu já tinha falado aqui em um vídeo, né? Sabe, pessoal? Que as pessoas esquecem, eu não sei o que as pessoas falam que é a pregação do imediatismo. Pessoal, a Bíblia e a nossa fé tá pregando para quem, pessoal? Para qual pessoa? Para nosso verdadeiro ser, né? E qual é o nosso verdadeiro ser? Não é a consciência? Não é a consciência que é o nosso verdadeiro ser? Então, pessoal, por isso que eu sempre falo, o nosso corpo é só um veículo aqui para essa manifestação dessa consciência aqui. Então, Cristo, quando estava pregando para a sua consciência. É por isso que você vai ver lá. Cristo não está preocupado. Ele disse, não se preocupe com o que há de comer, com o que há de beber. Como assim, Cristo? Você não está preocupado de eu ter um corpo aqui que precisa alimentar, vestir, e ele fala um negócio desse? Entende, pessoal? Porque qual é a preocupação de Cristo, de Jesus, de Deus, que ele veio trazer a mensagem de Deus? Qual era a preocupação? A preocupação para a sua consciência. Por quê, pessoal? Porque qual é o plano aqui? Aqui todas essas coisas que você vê é ilusão. E a sua consciência está passando aqui para ter essa experiência. Mas você não vai levar, você não vai ficar com nada. Mas as pessoas, quando ela não está desperta, ela está pegada, ela está inserida dentro dessa ilusão que depois, quando ela houver a separação desse corpo físico, né? Da consciência dela separada desse corpo, ela aí vai. É por isso que há um trauma muito grande ainda com esse descolamento da consciência do corpo, que é a morte, né? Há um trauma muito grande, tanto para as que fica, tanto para a outra pessoa que está indo embora. Por causa disso, pessoal. Entende? É por isso que eu falo sempre aqui, você não é. E a mensagem espiritual não é para a pessoa aqui imediata. É por isso que eu questiono essas pessoas que tá aí querendo prosperidade, é logo resolver aqui, achando que a vida é essa aqui. Entende? Como é que se diz?
Eu estava até vendo também uma mulher falando sobre lei da atração. Ela falava lei da atração, tudo para que você atraísse logo aqui riqueza, atraísse coisa. Não é assim, porque existe, você viu como eu mostrei no vídeo aqui, a estarquia. Sabe o que é estarquia? Tá aí no vídeo. Eu falei, porque são coisas que eu falei isso no vídeo do destino, né? Eu falei no destino que é estarquia. Então existe a estarquia, porque a gente não pode. Existe uma programação que foi programado pelo esse Deus que a gente não conhece, que está no nosso ser. Então a gente não pode passar dessa programação. Às vezes a sua experiência aqui vai ser para passar uma vida ali e não vai ter aquele esbanjo todo. Entendeu, pessoal? Então, existe isso, a estarquia. Então, aquela mulher falando isso, ela tem que estudar sobre isso, para ter o conhecimento. Porque ela falou que a gente tem a programação, né? É o destino. Então, se tem estarquia. Porque a gente não vai poder fazer todas as coisas. Por isso que o nosso livre-arbítrio está limitado. Limitado. Entende? Até a segunda ordem dessa espiritualidade, desse Deus, né? Então, está, como é que se diz? Segunda ordem dessa espiritualidade. Entende, pessoal? Eu estou falando isso e tenho visto também pastores brigando com o outro, que o outro falou que Jesus tinha um iate, tinha uma casa na praia, né? Aí porque Jesus estava passeando na praia, né? Mostra um versículo que Jesus estava andando pela praia, pronto, os cidadãos, aí ó, Jesus tinha uma casa na praia, o barco dele era um iate. Aí teve um pastor que brigou com. Entende, pessoal? Por que essas pessoas estão assim? Porque ainda não sabe qual é a verdadeira mensagem, está no mediatismo, está querendo ver logo, pensando que a vida é aqui. Aí, se não existe mais outra vida para a consciência dele, se não for essa vida aqui. Entende, pessoal? Então, precisamos entender essa situação. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o meu tema hoje é o quê? O que é o soltar espiritual? Porque temos que confiar no universo. Porque é uma pergunta que eu faço. Por que temos que confiar no universo? Né, pessoal? Você confia no universo, nesse Deus que você não conhece, nessa espiritualidade, você confia mesmo? Entende? Então o soltar é um exercício espiritual para que você, toda essa coisa, você confie nesse universo, nesse Deus que está tudo no controle. Entende, pessoal? Os evangélicos dizem que Deus está no controle. Então, você acredita que Deus está no controle mesmo? E por que vocês não soltam? Entende? Eu estou vendo evangélico com ansiedade e depressão, pessoal. Por quê? Por que você não solta? Entende? Então, vamos saber, esse é meu tema de hoje, vamos saber o que é esse soltar espiritual, né? O que é esse soltar? Né? Alguns espiritualistas falam aí, né? Aí eu faço a pergunta, por que temos que confiar
no universo, né? Deixa essa pergunta no ar para depois a gente responder. Mas vamos aqui, como é que se diz? Tô com minha canetinha aqui porque eu escrevi aqui no papel o meu rascunho, né? Aí vamos saber o que é esse soltar espiritual. Aí eu pergunto, o que é esse soltar espiritual? Aí ele fala, soltar espiritual é deixar ir. É um sinal de que acreditamos que existe um poder superior que cuida de tudo, né? Então, o que é que ele fala que é esse soltar espiritual? Ele fala que é o quê? Que é deixar ir. É você relaxar. É você deixa as coisas acontecer como está acontecendo. Não tente, como é que se diz, interferir no fluxo que o universo está dando para o mundo. Não tente mudar esse fluxo. Você tem que estar no fluxo aonde o universo está levando. Entende? Então ele deixe ir, porque é um sinal de que acreditamos. Quando a gente deixa ir, entra no fluxo, é um sinal de que acreditamos que existe um poder superior que cuida de tudo. Então, pessoal, vocês acreditam que existe um poder superior que cuida de tudo? Que nada aqui está aleatório? Você acredita nisso? Então, pessoal, se você acredita nisso, você precisa soltar. Você precisa fazer esse exercício de soltar espiritualmente. Sabe? Em tudo. Você precisa soltar isso em tudo. Por quê? Quando você fazer esse soltar, o que é que vai acontecer? Ele fala, podemos não entender, não enxergar, pois estamos limitados no momento. Mas temos que crer que tudo está bem e saber que tudo é uma experiência da nossa essência divina. E tudo no mundo é ilusão. Entende, pessoal? Então, ele fala o que aqui? Porque podemos entender que não enxergamos, pois estamos limitados no momento. Por quê? Quem é que está limitado no momento? A sua consciência. Porque quando ela está aqui encarnada, está nesse corpo, ele perde as outras percepções da outras realidades. Entende? É por isso que a pessoa que pratica projeções, tá? Ela pode ir em outras realidades. Entende? Mas ela precisa deixar o quê? O corpo lá, naquele sono bem profundo. Entende? Algumas irmãs aqui já experimentaram isso, né? Alguns irmãos que assistem meu vídeo já experimentaram. Por quê? Porque o corpo só faz parte dessa dimensão. Esse corpo não pode ir para outra dimensão, porque cada dimensão tem uma vibração diferente, né? Então, o corpo só se adapta aqui nessa realidade que tem a vibração preparada para esse corpo. Entende? Então, você para ir para outra realidade, você precisa de um corpo que se adapte com aquela vibração daquele lugar, a sua consciência. Então, entende? Então ele fala, podemos não entender e não enxergar. Enxergar tudo, ter conhecimento de todas as coisas, né? Que ele fala, pois estamos limitados no momento. Está limitado no momento por causa de quê? Porque você está aqui
encarnado nesse corpo. A sua consciência está aqui. Então, é a sua verdadeira essência. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Mas temos que crer. Então, pessoal, o que está imposto para todas as pessoas, humanidade daqui, é que a gente tem que crer, pessoal. Aí eu estava vendo um cidadão falando que não precisa de crença, não precisa. Como assim, pessoal, que não precisa? Então, para que Jesus veio falar as coisas, ensinar a crença nesse Deus que a gente não vê? Se você está acreditando nesse Deus que está no controle de tudo, já é uma crença. É uma crença. Porque você não vê esse Deus. Entende? Com os olhos humanos aqui, você não vê esse Deus. Entende? Já é uma crença. Aí como é que o cara fala uma bobagem dessa aí nas redes sociais, pessoal? Entende? Porque não entende as coisas. Não entende para quem está falando. Está falando para quem? Para sua consciência. Então, é por isso que ele disse, estamos limitados no momento. Por que estamos? Porque estamos aqui nessa realidade. Estamos encarnados, né? Nossa consciência está aqui. Mas temos que crer que tudo está bem. E sabe que tudo é uma experiência da nossa essência divina. Então, tudo que a gente passa aqui é uma experiência para a nossa consciência, que é uma essência divina que ele fala. Então, tudo é uma experiência que a gente está passando aqui nessa ilusão, né? E ele fala, e tudo no mundo é ilusão. É ilusão para quem? É ilusão para a sua consciência. E você tem que tomar consciência disso, porque para que você não fique apegado a nada, você consiga fazer o exercício de soltar. Entende? Porque enquanto você não toma consciência disso, você não faz o exercício de soltar as coisas aqui que você está pegado a essa ilusão. Entende? É isso que ele está falando aqui. Aí o que é que ele fala mais? Por isso, o deixar ir é um exercício de fé. Entende? Então, deixar ir, né? Que é o soltar, você deixar ir, deixar as coisas como acontecer, não reclamar de como as coisas estão acontecendo. Está acontecendo tudo porque o universo, esse Deus que a gente não está permitindo. Então, é você entender isso, a sua consciência entender isso. Você não ser iludido pelas coisas momentâneas que acontecem aqui nessa realidade. Entende, pessoal? Então, ele fala isso. Então, ele fala, e tudo no mundo é ilusão. Por isso, deixar aí é um exercício de fé, de buscar pela espiritualidade. Então, quando você faz esse exercício, você entende que o trabalho é para sua consciência e por mais que você esteja aqui no momento nenhuma dificuldade acontecendo, você tem que entender porque aquilo é uma experiência para sua consciência. Entende? Não é que todo mundo tem que agora, como a mulher falou dela, todo mundo tem que ter a, a, a abundância e todo mundo vibrar a abundância para todo mundo aí, para todo mundo vir. Entende? Essa pessoa não tem a experiência, né, de escassez. Se ela só fica na abundância. Entende? Ela não tem experiência da escassez. Foi por isso que o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entende? Posso ter em abundância, posso não ter, mas tudo, ele falou tudo, posso naquele que me fortalece. Então, porque ele sabe que era tudo uma experiência
da sua consciência, o qual você vai levar essas experiências para os mundos superiores. Entende, pessoal? Você entende como esse soltar tem uma conotação muito profunda? É por isso que chama soltar espiritual. Porque ele fala que faz parte do nosso despertar, pois deixar ir é um exercício de fé. Então, é um exercício de fé quando você pratica isso, de buscar pela espiritualidade. Porque você deixa como está sendo dirigido pela espiritualidade. Entende? Não é você pela força do seu braço, é eu que vou fazer, é eu que estou aqui, é eu que vou fazer. Não, você está sendo dirigido pela espiritualidade. Porque você sabe que tudo quem faz é Deus. A gente não faz nada. Entende? A gente está limitado. Mas a nossa consciência tem que entender agora isso no homem. Né? Aí ele fala, assim também o soltar ou deixar ir é um sinal de sabedoria e humildade. Então, é um sinal de que você está entendendo, é uma sabedoria que vem do alto, né? Você está entendendo essa sabedoria. Até as outras pessoas não vão entender. Olha como é que aquela pessoa é isso, porque as outras pessoas do mundo estão atrás da força dela, atrás de... Eles não vão como entender você. Não é uma sabedoria do meu. E é uma humildade. Você está humilde, entendendo que existe um poder superior que está regindo tudo. Está em todas as coisas. Entende? A sua consciência precisa tomar consciência. Aí o que é que ele fala mais? Pois se analisarmos os acontecimentos de maneira mais profunda, podemos saber se o mesmo são positivo ou negativo. Então, ele fala, se você solta, você pode ter uma análise mais profunda. Entende? Porque quando você está no ego, você está preso aqui, você não tem uma análise profunda. Você entende o que eu falei lá, o estudo espiritual, o que é? É o quê? É quando a sua consciência está fazendo análise disso tudo. Então, ela está fazendo análise. Então, quando a sua consciência está assim, você está lá, nossa, aquilo que Samuel falou, e você fica, você está estudando. Você está estudando ali. A sua consciência está estudando. Então, ele está fazendo uma análise mais profunda, né? Não podemos saber se o mesmo são positivo ou negativo. Então, você não vai fazer essa diferença. Pela situação, você pode passar uma situação positiva. A positiva é o bem, né? E a negativa é o mal. Você vai entender todas as duas. Quando você está nesse processo de soltar, você vai entender. Aí que ele fala, uma emoção que normalmente é considerada negativa, como raiva, é ter um lado, mas ela tem um lado positivo. Porque essa emoção, a raiva que a gente sente, né? Ela tem um lado negativo, porque vai baixar a nossa frequência, né? Vai deixar a gente com muita raiva, querendo quebrar tudo, até com raiva de Deus, né? Com raiva de tudo, né, pessoal? Porque tem pessoas até agora, pessoal, com raiva até de Deus, sabia disso? Tem pessoas assim, porque ela não entende como é que funciona essas coisas. Ela não entende. Ela tem que entrar nesse fluxo que é o soltar. Ela tem que despertar para entender isso, como é que tanto negativo como positivo é uma experiência para a sua consciência. E ela não entende porque está apegada ao ego. Então, ela está criando aquele sentimento de até
de Deus, entende? Então ele fala, uma emoção que normalmente é considerada negativa, como a raiva, né? Ele dá o exemplo, tem um lado positivo. Por quê? Pois é uma energia que nos força para reagir a uma injustiça, para que, para que sejamos assertivos, para que temos um comportamento assertivo. Então, às vezes, essa raiva, né, vem, não é de um modo mal. É para o quê? Para que force você, porque é uma energia, então aquela energia vai forçar você, mas você tem que ter a consciência de que está forçando você para você reagir contra uma injustiça e para que você ali pratique a justiça, seja assertivo na justiça. Entende? Então, às vezes, uma energia, uma emoção que é a raiva, parece que tem um lado negativo, mas ela tem um lado positivo. Porque na hora você vai sentir a raiva, vai forçar você, né? Como a gente que olha assim, que quer ver as coisas justas, e a gente vê muita injustiça aqui, isso mexe com a nossa emoção, dá raiva a gente. Mas aquilo vai ser o combustível para que você mude a situação. Você faça agora ter um comportamento para que aquela situação mude. Então, é o trabalho do universo para que você se movimente, porque o universo sabe, tudo é movimento, para você não ficar parado, porque se está tudo bem, se não está acontecendo nada de injustiça, está tudo errado, você vai ficar tranquilo, não está acontecendo nada de mal, entende? Mas o que? O mundo está assim, nessa injustiça acontecendo. Então, ali vai quando você vê uma notícia, vê uma coisa, aquilo vai mexer com você, vai mover você para você fazer as coisas certas. Entende? Então, às vezes a raiva na pessoa que está desperta não é lado negativo, às vezes é um lado positivo. É o que ele fala. Entende, pessoal? Nossa, pessoal, é profundo porque a gente precisa entender isso. Que o universo está trabalhando. E é o que ele falou lá. Se você crê que tem um ser superior que está no comando, nada aqui está aleatório. Entendeu? Aí o que é que ele fala mais? Por isso, temos que entender que o soltar ou deixar ir significa saber que um acontecimento faz parte todo, de tudo, muito maior, né, do que eu, que não está ao alcance do meu do meu ser limitado, que não está ao alcance do meu ser limitado de entendimento. Então, pessoal, a gente às vezes não entende por que acontecem as coisas aqui no mundo, sabe? Às vezes a pessoa, poxa, eu sou tão certinho, eu faço. E por que que aconteceu isso comigo? Por quê? Às vezes até a morte as pessoas até hoje não entendem, né? Algum familiar dela, ela fica revoltada às vezes. Ela não entende esse processo, entende? Então, é isso que ele está falando, porque temos que entender que o soltar ou deixar ir significa você saber que um acontecimento faz parte de um todo muito maior. Então, aquelas coisas, aqueles acontecimentos que está acontecendo aqui no mundo, faz parte de um algo maior que a gente não entende agora. Ele fala que o seu ser não entende agora no momento, mas que depois vai entender, né? Que ele fala
maior do que eu, que não está ao alcance do meu eu limitado, entendimento, do meu limitado entendimento, porque não está ao nosso alcance agora essas coisas. Poxa, por que as coisas estão acontecendo assim? Agora o mundo está aí com esses conflitos, com essas coisas. Aí você vai ver essa notícia e, poxa, por que o mundo está assim? Poxa, por que. Poxa, aí eu vi até um cidadão falando nas redes sociais aí, né? Poxa, por que Deus, se Deus existe mesmo, por que ele permite essas coisas acontecer? Ele falou guerra, ele falou até violência contra as crianças, até várias coisas. Ele falou, por que Deus permite isso? Entende, pessoal? A gente não entende, ele fala aqui, esses acontecimentos faz parte de um todo muito maior que a gente não entende. Porque é uma experiência para a consciência ali. Entende? Tudo ali é uma experiência para a consciência. Que vai ser. Como é que se diz? Toda a nossa experiência vai ser levada para esse ser, esse Deus que a gente não conhece. Então, faz parte, ele diz que faz parte desse todo muito maior, né? Do que a gente individual. E a gente não entende. A gente está aqui, o nosso alcance é limitado. É por isso que eu entendo o cidadão. Ele estava fazendo essas perguntas ali, questionando Deus, né? Questionando essa força. Se ele diz que é o Deus todo, por que ele não age logo assim, tal? Entende? A gente, nesse momento, não entende, mas existe algo maior que ele fala. Aí ele fala, por isso soltar é um exercício de expansão da consciência. Então, quando você pratica esse exercício que é soltar, é entender essas coisas, você relaxa e entra no fluxo, relaxa. Não, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, você entrou no fluxo do universo, né? Você está fazendo o processo da expansão da sua consciência. Mas quando você vai questionar essas coisas, você, quem é que está questionando? É o seu eu inferior, que é o seu ego. Porque você está no ego, porque você quer que resolva logo aqui essa vida. Porque você só está pensando que é essa vida só. Entende? Então, você entra no eu inferior. Você não entra no eu superior, que é a sua consciência. Então, você não expande. Entende? Então, ele fala que o exercício de soltar é um trabalho da expansão da consciência. Né? Aí ele fala, por isso temos que nos desprender do ego que nos engana, porque essa é a tendência de querer controlar tudo ou quase tudo o que realmente importa para nós. Mas a verdade é que nós não temos controle sobre a vida. entende o que ele está falando aqui, pessoal? Ele fala o quê? Por isso temos que desprender do ego. Então, o ego é o quê? É o nosso eu inferior, né? Que nos engana. Ele engana, é a máscara que a gente coloca. E a gente que está desperto não pode ficar aí. Entende? Porque é a tendência do ego, né? É a tendência de querer controlar tudo ou quase tudo, o que realmente importa para nós. Porque ele está pensando que é aquela personagem, essa máscara, o ego. Então, esse é o engano de ele querer controlar tudo e pensar que realmente importa para aquilo a nós, entende?
Então, aquele cidadão estava fazendo a pergunta. Ele estava no ego. Ele não está desperto, ele não entende um todo maior que está acontecendo. Não entende. É o ego dele ali que está controlando. Entende? Aí ele quer controlar tudo, quer que resolva logo, quer que Deus haja logo, entendeu? Isso é o ego. Mas a verdade é que não temos controle sobre a vida. A gente não tem controle aqui na vida, pessoal. O que é que a gente tem controle? A gente tem que controlar o quê? As nossas emoções, a nossa energia. Não é isso aqui que eu venho ensinando no vídeo? É isso que eu venho ensinando no vídeo. Controlar a nossa energia, não é? Porque a gente não tem controle no que está acontecendo no mundo e nem na vida das pessoas. É igual também a pessoa quer controlar a vida do filho, quer controlar. Você não controla, pessoal. Ele tem um processo da consciência dele. O que a gente pode é chegar a instruir. É igual como eu estou chegando aqui para vocês. Eu estou querendo controlar vocês? Como os pastores querem controlar os membros, querem controlar as pessoas que participam lá do culto dele, quer controlar as pessoas lá. Entende? Eu não estou aqui para controlar vocês. Eu estou passando a informação para que você faça a reflexão, que é o estudo espiritual da sua consciência. Para aí a sua consciência que vai trabalhar para controlar suas energias. Eu não posso dizer assim, eu vou controlar agora a sua energia, irmão. Não, porque esse processo é seu. Entende? Eu não tenho controle sobre isso. E o que eu posso fazer é controlar minhas energias, minhas coisas, controlar e entrar no fluxo e aceitar como as coisas estão acontecendo, porque eu sei que tudo está acontecendo para o bem daquele que ama a Deus. Então, todas as coisas, por isso que o apóstolo Paulo fala lá, toda, o que significa toda? Entende, pessoal? Eu não entendo porque os evangélicos ainda ficam reclamando de uma situação que ele vê aqui. Sabe o que é isso? Porque ainda não está desperta a consciência. Porque ele está pensando que é para essa vida, Deus resolver nessa vida logo. É o que a maioria dos evangélicos pensa. Entende? Não entende o todo como está agindo, o universo está agindo. Não entende. Mas está lá, o apóstolo Paulo escreveu. Toda. Então, ele colocou toda, ele não colocou algumas coisas coopera, não. Ele não colocou algumas coisas. Ele disse todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, que ama que trabalha as suas energias, né? Que está conectado com a espiritualidade, está num caminho espiritual. Então, todas as coisas que estão acontecendo aqui é para o bem. Até o mal que acontecer, todas as coisas. Por exemplo, você vai ter um diagnóstico de uma doença, de um negócio. Agora você vai cair em desespero, em depressão. Ai, acabou tudo agora. Me cura, Senhor. Ai, né. Aí se a espiritualidade não quer, você tem que passar por esse processo, que é o processo que a sua consciência vai passar. Você tem que aceitar, não é? Não é isso? É isso que é o soltar, pessoal. É você entender que tudo aqui está cooperando para o bem. Agora, essas pessoas só pensam que tudo cooperando para o bem é quando ela tem prosperidade, quando ela está aí na boa, quando ela está aí. É o que esses pastores ficam pregando prosperidade. E agora, esse pensamento está indo para os espiritualistas também. Até os espiritualistas não estão entendendo esse soltar. Não estão entendendo o que é esse soltar.
Entende, pessoal? Se você ficar reclamando, eu quero isso, ficar mentalizando, eu quero isso, eu quero, forçando para você querer alguma coisa, você está inconforme, você está dizendo para o universo que você está inconformado, né? Você não está entrando no fluxo do universo esperando que o universo providencie tudo. Entende, pessoal? Até os espiritualistas que falam, eu já vi alguns que falam sobre esse soltar e não entende o soltar. Então, o apóstolo Paulo falou, tudo, todas as coisas, todas, é toda, coopera para o bem daquele que ama a Deus. Entende? E pior que a maioria dos discípulos teve uma situação trágica aqui nessa realidade. Mas cooperou para o bem ou não cooperou? Entende, pessoal? A gente não pensa. E isso é o trabalho, estudo espiritual, que é a reflexão. A gente precisa fazer. É por isso que eu venho colocando essas coisas aqui, para trazer a reflexão. Entende? Aí não podemos controlar, né? Ele fala tudo, né? Na nossa vida. Ele fala, e que não temos controle sobre a vida. Ele fala, assim o soltar é um exercício de humildade e da entrega e confiança. Então, é quando você faz aquele exercício de humildade e aí se entrega. Se entrega a quem? Você tem confiança em quem? Nesse Deus, né? Esse Deus que você não vê, né? No universo você se entrega. Pronto, Deus, estou aqui, entregue nas suas mãos. Tem pessoas que dizem assim, eu entrego minha vida em suas mãos. Entrega mesmo? Será mesmo? Aí depois tá reclamando aí, tá murmurando, tá com problema, ansiedade, tá... Será que entregou mesmo? Entrego minha vida em tuas mãos, Senhor. Será que entregou mesmo? Porque entregar é o quê? É você confiar. Você sabe uma pessoa que confia, pessoal? Isso está no nosso dia a dia, pessoal. Você vê a criança, como a criança tem confiança que a mãe não vai soltar ela, vai dar o peito a ela, vai alimentar ela. Então, a gente, desde de criança, a gente vem nessa confiança. Entende? Você pega um ônibus, como você tem confiança que vai chegar no destino? Né? Eu fui arrancar o dente. Como é que você tem confiança que o médico vai fazer a coisa certa? Entende, pessoal? Tudo para a gente aqui é o acreditar, é nessa confiança. Desde pequeno. Entende? Então, é essa confiança é que você vai ter para com esse Deus, esse universo que ele está falando. Então, ele fala, o soltar é você ter humildade de se entregar, ter confiança nesse universo. Tá tudo bem. Tá tendo uma guerra aí, tá tudo ruim. Não vai ter comida, não vai ter. Tá tudo certo. Deus sabe de tudo. Entende? É você ter essa confiança. Aí as pessoas vão olhar assim, nossa, esse cara pirou, as coisas tá ruim aqui, ele nessa vibe aí de que tudo tá bem, tudo tá certo. Entende? As pessoas vão dizer que você tá pirado. Porque é uma piração mesmo, porque ele não entende que tudo está trabalhando para o bem daquele que ama a Deus, né? Até as coisas ruins, até as coisas ruins, né? Aí ele fala, deixar ir ou soltar é perdoar. E se perdoar, né? É um exercício para aprender a amar melhor. Então,
o deixar ir e o soltar também é um. Ele fala que o soltar também é perdoar. Você tem que perdoar as outras pessoas. É um exercício que você aprende a perdoar as outras pessoas e a perdoar você mesmo. Porque tem pessoas que não perdoam ela própria, pessoal. Ela julga a outra pessoa porque ela não perdoa ela própria. Então é por isso que essas pessoas julgam as outras pessoas. Entende? Então, o soltar vai lhe dar essa liberação. A pessoa está carregando uma energia que ela não precisa carregar. Entende? Aí o que ele fala é um exercício para aprender a amar melhor. Aí você vai amar melhor as outras pessoas. Você vai amar você próprio, né? Porque quando você se perdoa, você vai amar a si próprio. E você tem a possibilidade de amar outra pessoa. Agora tem pessoas que não se perdoam, pessoal. Como é que ela vai perdoar uma pessoa? Você entende porque o soltar é importante? Esse soltar espiritual é importante que a pessoa aprende, porque ela aprende, por mais que alguém já fez uma maldade com você, fez algo, você perdoa, entende? E o primeiro que você tem que perdoar é você, entende? Porque se você está fazendo para, para o outro, dando perdão, você está fazendo para você mesmo. Você está se perdoando, pessoal. Entende? Então é isso que ele fala que também o soltar, o deixar aí, né? Faz parte do processo do exercício você perdoar a si mesmo e perdoar o próximo. Aí o que é que ele fala mais aqui? Tá interessante, né? Aí o que é que ele fala mais? Por isso, quando você soltar o deixar ir, abre espaço para o novo, para o divino, o milagre. Então, olha aqui, pessoal, você entende o poder do soltar? Entende? E às vezes a gente não entra, pessoal, porque as coisas daqui prendem a gente. Verdadeiramente, são poucos que entendeu isso e entra nessa vibe aqui. Até os espiritualistas aí, eles não entenderam isso, não sabem o que é esse soltar. Ele não sabe. Entende? Por que ele fala aqui? Por isso, quando você solta ou deixa aí, né? Que é o soltar espiritual, abre um espaço para o novo. Para o quê? Para o divino. Então, qual é a essência divina que está na gente, pessoal? Então, você abre espaço para que essa sua essência divina apareça. Apareça em cena. Porque ela não está aparecendo porque o seu ego tomou a frente. Entende? Então, essa sua essência divina não manifesta aqui nessa realidade. Entende? É o que ele está falando. Aí o milagre e para o milagre. Então, o milagre também aparece. Você entende? É por isso que Cristo, ele disse assim, ele disse, sempre te agradeço, Pai, porque tu está comigo e todas as coisas que eu faço, tu fazes junto. Então, esse ser divino que estava em Jesus, ele estava aparecendo. Então, Cristo mostrou a imagem desse Deus que a gente não conhece nesse mundo, né? E o milagre apareceu. Então, o milagre aparece. Então, é a mesma coisa que a gente tem que fazer, pessoal. É por isso que o apóstolo Paulo não apareça mais eu, mas Cristo surge em mim.
O que é que ele está falando? Ele está se humilhando a, o eu inferior dele, que é o ego, para que o quê? Para que essa essência divina, que é Cristo que estava nele, apareça nessa realidade. A essência de Cristo manifesta através do veículo dele, através do corpo dele. Entende? Então, era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Que eu diminua e que Cristo apareça, Cristo cresça em mim. Então, ele estava mandando que ele tinha que diminuir. Então, é isso, pessoal. O soltar é você diminuir o seu ego e deixar que essa essência divina, que Cristo divino que está dentro de você, apareça. É isso. O soltar é isso. Você entende agora? O soltar é isso. É deixar que as coisas do ego não falem. Porque Cristo não... Estava acontecendo muitas guerras no tempo de Cristo ali, muitas coisas, muitas facções. Mas Cristo, por que Cristo não se comoveu com essas coisas para resolver assim? Ele entendeu. Porque ele entendia. Ele estava no Espírito. Entende? Ele estava sendo dirigido por esse ser divino aí, que é Deus que a gente não conhece, né? Então, ele estava deixando esse Deus manifestar aqui nessa realidade. Então, é o que ele fala. Quando você solta, abre espaço para o novo. Qual é esse novo? É para o divino. Então, o divino que está dentro de você, e aí acontece o milagre. Entende? É isso que é o soltar. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá que eu diminua, né? Eu diminua. Quem é o dele? O eu inferior dele diminua e Cristo cresça e apareça em mim. Então a luz vai brilhar de Cristo através de você. Entende? Aí ele fala... Assim, o soltar é um aprendizado a cada dia. Então, é a cada dia, pessoal. Não é fácil, pessoal. Né? Porque temos um ego aqui, uma máscara, que fica tentando não deixar esse ser divino aparecer dentro da gente. Então, é uma luta constante, né? Do dia a dia. Né? Ele fala, é um aprendizado a cada dia para desapegar e entrar no fluxo do universo. Então, a cada dia você tem que desapegar para o quê? Para você entrar nesse fluxo do universo. Você confiar, sabe? Largar o braço nas mãos de Deus. Então, não tem uma música até que os evangélicos canta aí, os evangélicos cantam, né? Até um dia também no enterro, eu cantei essa música, né? Que uma pessoa morreu no enterro, aí os pessoal cantavam essa música lá, os evangélicos, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois Ele te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Então, pessoal, eles cantam a música. Por que não confia? Porque não solta na mão de Deus. Tá cantando na igreja. Eu toquei essa música também na igreja. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Então, é você entrar nesse fluxo do universo.
Entende? A música está falando disso. Para você segurar na mão de Deus e vai. Vai nesse fluxo. Entende? Que você vai alcançar, a sua consciência vai fazer o processo que você tem que fazer. Entende, pessoal? Que coisa maravilhosa. Então, o que é que ele fala mais? Aceita as mudanças na vida. Então, você tem que aceitar. Às vezes vai acontecer coisa que não vai ser para o nosso bem. A gente tem que aceitar. E se entrega no braço de Deus. Oh, meu Pai! Oh. É forte, né, pessoal? É difícil, pessoal. É difícil, mas é um trabalho maior do que a gente. A gente não sabe por que está acontecendo essas coisas, sabe? Mas a gente precisa se entregar no braço de Deus, como ele fala aqui, pessoal. Nossa, é muito forte isso. Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, assim, podemos compreender que desapegar é o caminho para a iluminação espiritual. Essa é a chave, o segredo para o caminho da evolução da iluminação espiritual, o qual todos nós estamos trilhando. Todos nós, pessoal. Não tem para onde correr. Estamos nessa trilha. Então, ele fala, assim podemos compreender que o desapego é o caminho. É o caminho. Então, se você não desapegar, pessoal, se você não praticar esse soltar, esse ir, deixar ir, você não entra no caminho. Você pode entrar em um grupo religioso, até como o espiritualista, em um curso, mas você não entra no caminho para a iluminação espiritual. Ele fala, essa é a chave. Nossa, pessoal, esse soltar é a chave, é o segredo. Então, é o segredo para o quê? Para o caminho da evolução, da iluminação espiritual, o qual todos nós estamos trilhando. Nossa, pessoal, é muito forte. Você tem que se integrar no braço de Deus. Nossa, sabe, pessoal, você já viu a criança? Ela se integra no braço. Ela não tem preocupação de que vai soltar ela. Ela é a consciência dela, não tem preocupação. Ela confia. Então, esse soltar é essa confiança. Confiança nesse ser que a gente não conhece, né? Mas que sabemos que existe um ser que está nesse controle desse mundo, desse universo, pessoal. Entende? Então, os evangélicos cantam música, mas eles não entendem a essência profunda que existe aí nessa música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas
segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Entende, pessoal? Precisamos praticar esse soltar, segurar na mão de Deus e ir, sabe? Que é a chave, é o segredo para a nossa caminhada aqui espiritual, nossa iluminação espiritual. É a caminhada, né? Aí, será que a Bíblia fala sobre esse soltar espiritual? Nossa, pessoal, eu já dei tanto versículo aqui que eu não aguento, eu fico esperando, mas que a espiritualidade vem tocando, falando assim comigo, eu já libero logo o versículo. Eu falei lá do apóstolo Paulo, né, que ele disse que eu tenho que diminuir e Cristo tem que crescer em mim. Então, do soltar da espiritual, né? Mas eu separei aqui alguns versículos, vamos meditar nesses versículos aqui. Lucas 6, versículo 37 e 38. Vamos ler aqui, pessoal. Não julgueis e não sereis julgado. Não condeneis e não sereis condenado. Soltai e soltar-vos-ão, dai e servo dá dado. Dá e servo dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que mediste, também vos medirão de novo. Nossa, pessoal, você vê o que é que ele está falando aqui? Ele está falando tudo que a gente falou. Do perdão, não julgar, né? Você tem que soltar, porque quando você toca, vai voltar para você, né? E você dá, vai ser dada a você com a mesma medida que você deu ou com a mesma medida que você ajudou, vai vir para você. Então, isso é o que, pessoal? Ele está falando das energias. Porque quando você está lançando uma energia no ambiente, ela vai se retornar para você. Ele está falando do que aqui? Da lei da atração. Entende? Então, se você julga, você vai ser julgado com a mesma medida. Se você condena, você vai ser condenado com a mesma medida. Se você solta, você vai voltar para você da mesma medida. Se você dá, vai voltar na mesma medida. Pois, ele fala, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Então, vai voltar para você. Porque com a mesma medida com que mediu, vós medirão de novo. Porque com a mesma medida com que medistes, também vós medirão de novo. Então, com a mesma medida que você deu, vai ser medido para você. Foi por isso que eu falei para a minha mãe, a pessoa dá a cesta dela e ela deu pouco a ela, eu disse, é essa medida que vão dar a ela também. Porque quando você dá o de melhor, você dá com qualidade, você dá com coração, aquilo vai voltar para você com a mesma medida que você fez. É assim o universo. Então, ele está falando como o universo trabalha, pessoal. Entende? É isso que ele está falando aqui. Está falando do universo. Que a energia que você lançar vai ser lançada de volta para você. É por isso que você não tem que julgar. Porque se você está julgando, é que você já está julgando a você mesmo. Se você está condenando, é porque você está condenando a você mesmo. Entendeu, pessoal? Então, aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala
na Bíblia. Provérbio 17, 14. Como o soltar as águas é o princípio da contenda. Deixar, pois, essa porfia antes que seja envolvido. Então, pessoal, você tem que soltar. Porque ele diz que o princípio da contenda, né? Pode ser o princípio de uma contenda. Então, você tem que soltar, você tem que deixar. Como a água caminha. Você não vê? A água tem o trecho dela. O rio, né? Ela vai bater lá no mar. Ela tem um trecho dela. Então, é a mesma coisa que você tem que deixar. Deixe isso antes, que ele diz que, antes que seja envolvido em problemas. Antes que seja envolvido. É o que o provérbio fala. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Mateus 6, 31. Portanto, não se preocupe, dizendo: que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? 33. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Versículo 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. Basta cada dia o seu próprio mal. Nossa, pessoal, você entende aqui o que Cristo estava ensinando para a consciência dos discípulos? Ele estava ensinando a se soltar. Entende? Porque Cristo poderia ler a mente dele, ler a energia e ver que ele estava com preocupação de quê? A preocupação de o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Eu acho que é a preocupação da maioria das pessoas que estão aqui nessa realidade, né, pessoal? Por quê? Porque a gente é uma consciência, mas só que a gente tem um corpo físico, o qual precisa o quê? De vestir, de comer e de beber. Não é isso? Essa é a manutenção do nosso veículo. Então, nosso veículo aqui precisa dessas coisas. Sabe? Mas qual foi a orientação de Cristo para os discípulos, né? Qual foi a orientação de Cristo? Não se preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Ele fala, busque, no 33, né? Busque, pois, em primeiro lugar. Não significa que você não vai buscar essas coisas. Mas o que é que você vai buscar em primeiro lugar? Em primeiro lugar, vai ser a conexão com a sua espiritualidade. Que é o quê? O reino de Deus. E a sua justiça, né? Que quando você entra no fluxo, aí o quê? Você busca primeiro o reino de Deus, que é a conexão, você entra no fluxo, você solta, então todas essas coisas vai ser acrescentada. Então, porque Deus sabe, pessoal, se ele deu um corpo para a gente aqui, né? A gente é uma consciência. Ele deu um corpo, um veículo. Se você é o que está transmitindo a luz dele aqui, você acha que ele vai deixar essa luz se apagar, pessoal? Você acha que Deus é mau assim? Esse Deus, você acha que ele é tão mau assim? Entende? Você já vê quando a gente dá as coisas ao nosso filho, a gente quer dar o melhor, as coisas melhores. Você acha que agora a gente sendo uma conexão filho dele, ele não vai dar as coisas que a gente precisa, pessoal? Entende? Então, é confiança. É o que o cidadão fala cá, o espiritualista.
é você se entregar no braço de Deus. Entende? Então, essa é a confiança, é você se entregar nesse braço desse Deus que a gente nem conhece. A gente conhece ele da eternidade, a nossa consciência, mas a gente chega aqui, a gente perdeu essa conexão. Entende? Então, quando a gente entrar nessa conexão, a gente vai confiar. Nada vai mexer com a gente. Então, o Cristo estava ensinando ao discípulo a isso, né? Ele fala, por quê? Porque ele fala, portanto, não se preocupe com o amanhã. Por que o amanhã? Pois o amanhã trará sua própria preocupação. Então não vai acabar a preocupação do amanhã. Não vai. Ele basta a cada dia o seu próprio mal. Então não vai acabar o mal do amanhã. Mas você tem que confiar. Isso tudo está cooperando para o bem daquele que ama. Ó, você está no braço de Deus. Entende? Então, você vai poder cantar a música. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Ele vai sustentar. Não temas, segue adiante, segue no caminho da espiritualidade, o caminho espiritual. E não olhe para trás. Não olhe. Segura na mão de Deus e vai. Você tem que ir para a evolução espiritual. Você vai evoluir, você vai voltar. Você vai alcançar lugares altos. Entendeu? Entende? Esse é o trabalho do soltar espiritual. Graças a Deus, pessoal, mais um vídeo aqui, né? Chega, me emocionei aí. Faz parte como é que se diz, do roteiro aqui da espiritualidade, né? Você tem que sentir, pessoal. E o primeiro sentir é quem? O primeiro sentir sou eu. Entende? Então eu tenho que. Eu me emociono. Entende? Porque essa energia vai passar para vocês. Entende? Isso é o quê? É Deus falando ao nosso coração, né, pessoal? A nossa alma. Ele está falando, fique firme, continue. Tudo está cooperando para o seu bem aí, não desista. Entende? E quantas pessoas, pessoal, já desistiram aí? Tanto alguns espiritualistas desistiram de fazer as coisas da espiritualidade e os evangélicos desistiram de orar, sabe, de buscar conexão. Vários grupos religiosos, tem muitas pessoas que desistiram porque não entende como funcionam as coisas, ele não se conectou para fazer se soltar, né? Até ficou com raiva de Deus e tudo, não quer mais saber de espiritualidade porque não entende as coisas e ficou com raiva de Deus. Nossa, pessoal, é muito triste isso, né? Mas com a ajuda da espiritualidade desse Deus, para a gente continuar nessa conexão, né, pessoal? E continuar o nosso caminho da espiritualidade. Não é o caminho de uma religião, não. É o caminho você sentindo, sabe? A mesma coisa que eu senti aqui emocionado em estar falando, você está sentindo nas coisas, sentir a música, sentir o que você lê, é você estar passando por essa vivência, sentindo as coisas. Essa é a conexão com a espírito. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui, agradecer aí a vocês por estar visualizando, assistindo frequentemente. Obrigado, irmão. Estamos juntos nessa caminhada, né? Nessa trilha, como falou. E
se o meu estudo, a minha interpretação estiver lhe ajudando, continue aí a assistir, a seguir aí os meus estudos. Agradeço muito pela audiência, não, pela visualização. Agradeço aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima, se Deus, se a espiritualidade permitir. Não esqueça de alguma coisa. Tudo está cooperando para o bem daquele que ama a Deus. Tá certo, pessoal? Um abraço. Até a próxima, se Deus permitir. Tchau!